Olá, meu amigo, minha amiga, Jesus aqui outra vez, graças a Deus, nessa sexta-feira, para mais um encontro, para mais um conteúdo, para mais uma reflexão. E eu quero agradecer aos novos inscritos e quero também já pedir, já de início, o seu certinho, na sequência, o seu comentário e o seu compartilhamento. Também quero pedir para você que assiste na TV, você pode dar o certinho através da TV, através do controle, né? Você vai estar ajudando o canal a crescer. E tem outras formas que você também pode dar a sua contribuição, dando seu certinho, deixando seu comentário, compartilhando o vídeo, para que você possa me ajudar a chegar nas horas que eu preciso para que eu ganhe um dinheirinho com o YouTube. Então, eu quero contar com o seu apoio, com a sua compreensão, ajudando o canal. E vou instar você novamente a adquirir o meu novo livro na Hotmart, Encontro Motivacional com Jesus, um livro que não sou eu que estou dizendo, graças a Deus, mas as pessoas que estão lendo e estão dando depoimentos maravilhosos. Portanto, não perca essa oportunidade, está certo? Então vamos nessa. Minha gente querida, o negócio é o seguinte: parece que a população ela esquece dos fatos, mas toda essa imprensa, de alguma forma, as mais tradicionais inclusive, elas são frutos do golpe militar, da ditadura. Folha de São Paulo, Estadão, Jornal o Globo, foi onde o Roberto Marinho, de braços dados com os militares, conseguiu uma concessão de uma TV americana para ter a Rede Globo. E por aí vai. Então, essa gente sempre esteve ligada ao golpismo, sempre esteve ligada à oligarquia, sempre esteve ligada aos grandes oligopólios, monopólios, e eles não admitem que se insurja alguém como a figura do presidente Lula para poder fazer a diferença no povo. Mas agora o cenário é outro. Eles já tentaram de um jeito, tentaram de outro, veio a Lava Jato, veio toda aquela estupidez, conseguiram botar o Lula na cadeia, fizeram o que fizeram com a Dilma, e etc, coisa que você já sabe. Mas parece que ninguém quer aprender nada. E as coisas continuam. Agora, numa outra movimentação, qual é a situação? Banco Master, emendas parlamentares e outras falcatruas das mais grossas que tem por aí, eles estão tentando desviar todo o foco e tentando demonizar o Lewandowski, o Alexandre de Moraes, o Flávio Dino e, em especial, a figura do Dias Toffoli, que eu já fiz em outro vídeo aqui o seguinte comentário: eu sou contra muitas atitudes dos ministros, mas evidentemente o que estão fazendo é algo sólido e nojento. E o centro maior dessa questão chama-se Malu Gaspar, esta que fez as ilações contra o ministro Alexandre de Moraes, contra a esposa dele, sem qualquer prova, sem qualquer elemento comprobatório, tentou linkar o presidente Lula e continua fazendo as suas falcatruas. E tem gente que ainda dá audiência para ela. Mas, numa entrevista onde está ela e o Octávio Guedes, ele dá uma desmanchada nela. Gente, eu vou tentar fazer uma divisão de tela, porque talvez eu faça umas interrupções para fazer alguns comentários. Se eu não achar que pode falhar o conteúdo, eu vou então, ou eu pauso e apenas você vai ter a minha locução, ou no final eu faço os comentários das pontuações de como esta mulher é sórdida, é malévola e quer de qualquer jeito colocar sob suspeita, inclusive, a figura do ex-ministro e ex-ministro da Justiça do Lula, do STF, como alguém que estava na folha de pagamento. Eu vou explicar para vocês depois desse tema. Então, sem mais delongas, eu quero pedir também para você ficar até o final desse vídeo, porque você vai estar me ajudando nas horas. Esse é outro fator determinante muito importante, tá certo? Então, vamos nessa, vamos assistir e vamos ver o que é a sordidez desta imprensa canalha. E eu até acho interessante que o Octávio Guedes está se mantendo uma postura muito mais equilibrada, muito mais jornalística, porque ele é de um braço da Globo, ele está na Globo News, ela é do jornal O Globo, mas vamos ver o que vai acontecer. Ou eles dão jeito a Manu Gaspar, ou daqui a pouco, se você não ver o Octávio Guedes na Globo News, é porque a Globo não gostou, desculpe, da intervenção dele nessa entrevista. Vamos lá, vamos assistir, vamos nessa.
que confirmou que prestou consultoria jurídica ao Banco Master, mas diz que parou de atuar nos casos relacionados ao seu escritório depois de assumir o cargo no governo Lula. Está muito claro, Júlia, que a partir de 2024, quando o Banco Master já dá sinais de fraqueza, ele tentou montar uma rede de apoio de pessoas influentes, de pessoas que ele julgava influentes. Então é nesse contexto que entra o contrato com a mulher do Alexandre de Moraes, é nesse contexto que entra o ex-ministro Lewandowski, é nesse contexto que entra o Temer. A questão é se essa rede funcionou e se essa rede funcionou dentro da legalidade. Então, vou falar, por exemplo, do caso do ex-ministro Lewandowski. Lewandowski é contratado, vai ser ministro da Justiça. Está sob responsabilidade do ministro Lewandowski a Polícia Federal. Foi durante... O Lewandowski tem a favor dele o fato de que foi na gestão do Lewandowski em que a Polícia Federal prendeu o Vorcaro, prendeu o celular e tocou a investigação. O que se tem, paralelamente a isso, é uma saudável discussão ética. Como é que se deve haver uma quarentena para ministros do STF, qual é esta quarentena? Hoje ele não pode atuar em causas no Supremo. E outra questão é a questão, por exemplo, você sai da sociedade, foi o que o ministro Lewandowski fez ao assumir o Ministério da Justiça, mas o sobrenome dele continua no escritório de advocacia, não só do Lewandowski, mas como de todos. Qual é o limite do tráfico de influência e qual é o limite do legítimo exercício da advocacia? Então, esse caso Master suscita essas discussões éticas, que não é especificamente sobre ele, é sobre todos. No caso específico do Lewandowski, até que se tenha fatos em contrário, ele não interferiu na ação da Polícia Federal. Bom, mas aí você pode falar? Sem áudio, estou sem áudio. Olha, interessante a argumentação do Guedes. Mas agora vamos ver o que essa escrota vai argumentar. Como ela começa, posso falar? Vamos lá. Vamos assistir. Tá, bom, mas acho que é uma questão aí, Otávio. Uma coisa é ele não ter interferido nessa ação da Polícia Federal agora. Você tem um ministro da Justiça com quem você possa conversar e que já teve na sua folha de pagamento, o filho desse ministro está na folha de pagamento, isso denota um conflito de interesse que até é meio impressionante que a Comissão de Ética do governo não tenha pegado isso. Quando o ministro Lewandowski assumiu o cargo, a gente até publicou na época no Jornal Globo uma matéria mostrando os cargos e contratos que ele ia deixar. Ele tinha também um contrato de consultoria com a JF, que também teve lá uma sociedade com o resort do Toffoli. Esses empresários que têm questões em tribunais superiores, eles estão fazendo o jogo deles, que é tentar abrir portas e conseguir acesso privilegiado a todas essas pessoas. Essas autoridades têm que saber o valor que isso tem e se proteger, porque agora, tendo o Lewandowski interferido na investigação ou não, aparentemente ele não interferiu em nada, fica uma sombra de dúvida. Né? O filho dele estava na folha de pagamento, assim como a mulher do ministro Alexandre de Moraes. Aí você tem o contrato do resort da família do Toffoli com o Vorcaro. São muitos tentáculos que agora colocam todos esses relacionamentos sob suspeita. Não teve nesse caso, pode ter tido lá atrás, a gente não sabe. Ele entrou no ministério, o contrato continuou valendo. Então, acho que é uma questão muito complicada que coloca não só o Supremo, mas agora também o governo Lula aí nessa confusão toda. Né? A impressão que dá é que quanto mais a gente puxa, mais tentáculos do Vorcaro a gente acha, e aí ele não tinha preferência, ele tinha que estar em todos os lugares também inclui o executivo. Né? Sim, mas... Antes que o Guedes conclua que ele vai fazer outra fala, uma performance fantástica, ela coloca folha de pagamento. Na folha de pagamento é um termo que se usa para o crime organizado, para a milícia, para policiais corruptos, que está na folha de pagamento dos traficantes. No caso, não existe folha de pagamento, existem contratos de honorários advocatícios, que pode ser de consultoria, de assessoria, que é estabelecido um valor mensal para que esse advogado, essa advogada, esteja à disposição. Não há nada de errado nessa questão. Então, significa também que essa pessoa esteja atuando de forma ilícita. Então, ela busca sempre distorcer, aparentemente, envolvendo o governo Lula. Quer dizer, é uma sordidez tremenda. Mas vamos agora continuar com o Guedes. Deixa eu só, então, organizar a minha... Como eu disse no primeiro comentário, o caso Lewandowski suscita discussões éticas impessoais. Né? Tanto você quanto a Malu estão colocando questões que não dizem respeito apenas ao próprio Lewandowski. O ministro, quando sai do Supremo, ele deve
ele pode aceitar consultoria, algum tipo de trabalho? Qual o tempo que deve ser de quarentena? Isso é uma discussão que deve ter, mas é impessoal, serve para o Lewandowski, serve para todo mundo. Quando alguém que vai assumir o Ministério da Justiça é advogado e tem no seu escritório ali processos, em tese todos os processos podem ser alvo de uma investigação da Polícia Federal, o que deve ser feito? Passar para o nome dos filhos. O Barroso, quando foi presidente, também, olha, eu tenho escritório de advocacia, estou saindo da sociedade, mas o escritório continua. Então, são questões impessoais. O que eu estou dizendo é o seguinte, que quando você leva isso para o campo pessoal do Lewandowski, ele tem um ponto a favor. Como ministro da Justiça, ele não interferiu, não há nenhum indício, nenhuma prova de que ele interferiu no processo, no caso Master. O Vorcaro foi preso durante a gestão dele, as provas foram colhidas durante a gestão dele e não há notícias de interferência. Então, nem todo mundo que está nessa teia de proteção é criminoso com o Vorcaro, é cúmplice do Vorcaro. Esse é meu ponto, para não sair jogando lama indiscriminadamente em todo mundo. Então, nesse caso do Lewandowski, eu estou avaliando da seguinte maneira: questões impessoais, questões éticas seríssimas, questão de filho, escritório para filho, quarentena de ministros do STF, tudo. Agora, quando a gente bota no CPF do Lewandowski, o fato que eu acho que todos nós temos é que, enquanto ministro da Justiça, não há qualquer indício de que ele tenha interferido na ação da Polícia Federal. Sim, o que a gente está vendo é que... Ela vai insistir de novo na tese, na narrativa canalha, cretina, esdrúxula, para tentar continuar mantendo de pé as inverdades que ela está publicando. Vamos lá. Ele, Vorcaro, a rede do Master, buscava justamente igualar tudo isso. Ele tinha que ter... A impressão que eu tenho é que ele tinha um mapa. A impressão não, certamente ele tinha um mapa de Brasília e do Executivo e de onde ele tinha que estar para poder marcar as audiências que ele precisava, resolver os problemas que ele precisava resolver. E aí o Lewandowski era uma figura-chave, porque ele era um ex-conselheiro, ele era um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal e ministro da Justiça chegando prestigiado. Então, é aquela coisa, deixa ele ali ganhando um mensal, porque se eu precisar, eu aciono. Precisou, acionou. Deixa ele aí ganhando um mensal. Ou seja, o Guedes já tinha falado que não tem nada a ver no CPF do Lewandowski, que ele deixou o escritório de advocacia, que as coisas aconteceram, que não houve impedimento de nada, mas ela insiste. Então, é muito importante prestar atenção nos detalhes. Vamos lá. Isso a gente ainda não sabe. A gente sabe que a investigação da Polícia Federal andou como deveria, mas a gente ainda não sabe. E aí, assim, a gente viu no balanço do Master de 2024, que foi publicado em 2025, já mais para o final do ano, que o Master gastou 500 milhões de reais com consultoria jurídica. Consultoria em Brasília pode ser duas coisas. Pode ser consultoria mesmo e pode ser compra de influência, tráfico de influência, pode ser corrupção. Então, é importante a gente discutir isso, claro, sempre colocando as coisas em perspectiva. Mas para a gente saber que daqui para frente, enquanto esse caso existir, novos contratos aparecerão. E nós vamos estar sempre diante de uma questão que é: esse contrato é legítimo? Foi compra de influência? Qual foi a contrapartida? A gente precisa sempre perguntar, quando tem um negócio desse, qual foi a contrapartida. Então, a minha régua, nesse caso, vai ser o seguinte: como agente público, ele agiu fora da lei para proteger o Vorcaro? Esse que é meu ponto. Eu acho que esse é um ponto importante, porque senão começa a jogar lama em todo mundo, né? Todo mundo. A tese de que o advogado tem que explicar é ruim, cara... Santo não bate em porta de advogado, só bate na porta de advogado gente encrencada. Então, o advogado tem que escolher seus clientes. Pois é, mas só vai bater gente encrencada. Não vai bater... Eu não vou bater na porta do advogado falando: não estou respondendo nada, não faço nada errado, se eu queria te contratar. Não. Eles escolhem. Quando eles querem, eles escolhem. Sim, né? pois é. Aí que eu estou dizendo, é uma questão muito mais ética do que uma questão. O que eu estou fazendo aqui, é analisar do ponto de vista impessoal, e a contratação do Lewandowski, que, repito, suscita várias discussões do plano ético e que não dizem apenas a respeito dele, dizem a respeito a dezenas de ministros do STJ, do STF. Existe uma diferença entre honorário e suborno. Honorário é o que o mercado pratica. Suborno é algo que chama a atenção. Então, o próprio advogado também, ou o próprio filho do advogado, etc., etc., ele pode ter, eu concordo com vocês, que ele pode ter uma régua econômica. Opa, não, é muito dinheiro para essa causa, por que ele está me contratando? Isso é um fato. Agora, do fato da avaliação moral, eu não concordo com vocês. Advogado tem que pegar gente encrencada mesmo. Perfeito. Perfeito. Advogado pega gente com encrenca. Você não procura um advogado, você não tem problema. Eu estou querendo ter um advogado, eu vou gastar um dinheiro só para ter um advogado. Mas há a possibilidade, sim, de essas grandes empresas, de grandes empresários, de grandes conglomerados, bancos,
ter as suas assessorias, como eu falei no início, jurídicas, para, se no caso precisar, tê-las acionadas. E aí são os contratos. Ela se referiu à questão lá do resort do Toffoli, está insistindo nessa tese. Esse resort era do primo do Toffoli, isso foi lá em 2008, quando o Toffoli sequer imaginava ser ministro do STF. Então, toda essa argumentação ridícula que ela faz só tem uma intenção: enganar os desavisados. Não vou nem enganar bobo, enganar tolos. E isso não podemos deixar passar. Eu quero pedir a sua gentileza de dar o seu certinho, de deixar o seu comentário, o que você achou da explanação do Octávio Guedes e o que você achou dessa ridícula que está se prestando a fazer esse desserviço para o país, em razão de que ela é uma apaixonada pelo Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro também, desculpa a expressão que eu vou usar, está embundado com o STF, que também está na mão do Toffoli a questão do Tony Garcia, lá da vara, da 13ª vara, que mandaram buscar tal de caixa preta, que na verdade é amarela. Está parado isso aí, mas tem que tocar para frente, porque o Sérgio Moro está numa situação caótica. Tem a situação também do Gilmar Mendes, que ainda está nas mãos do Cássio Nunes Marques, que tem que voltar para o plenário, mas ele já está com o número que precisa para se tornar réu no Supremo pela questão do crime contra a honra feita contra o Gilmar Mendes. Então, minha gente, nós temos que ficar muito vigilantes. Eu vou ficando por aqui, desejando a você uma ótima sexta-feira, deixando aquela nossa logo maravilhosa e dizendo que nós somos aqui a voz libertadora. E como voz libertadoras, nós temos que rebentar as correntes, libertar outras vozes para se juntar a nós. E como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro. Um beijão no teu coração e fui!